bem, pessoal, hoje está aqui a Ana, a maioria de vocês já conhece, minha grande amiga, irmã de outras encarnações. A gente combinou de nas próximas e nas próximas e nas próximas a gente vai vir junto de novo. Sim. É isso. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho, né, antes de eu falar, né, depois a Ana fala um pouquinho dela, né, rapidamente, mas deixa eu falar qual é a nossa proposta de hoje, né. A Ana, depois ela vai falar um pouquinho, ela está com uma proposta, um projeto muito bonito, chamado Feminalogia, né? Ela tem uma plataforma e eu já me inscrevi na plataforma e tudo que eu acho importante, que eu quero desbravar e que eu quero conhecer, eu trago para vocês, né? Eu acho que todo conhecimento é válido, a gente está aqui nessa vida exatamente para isso. E aí, entrando lá na plataforma, olhando, depois a Ana vai explicar um pouquinho, vem, né, uma questão. A gente está agora num momento muito de movimentação, de conscientização, de despertar, de entender e acho que principalmente de acolher, de acolher. E aí a gente vai, né, a gente vai na Umbanda e a Umbanda é uma religião de acolhimento. A gente vê que a Umbanda, ela já começa como uma religião, né, que diz, quem sabe mais ensina, quem sabe menos aprende, mas ninguém a gente vai renegar, a gente vai acolher. Então foi a religião que acolheu a figura do preto velho, então é a questão do negro, do racismo, né, da quebra de preconceito, aí vem o acolhimento, né, do idoso, também na figura do preto velho, o caboclo, o indígena, na figura, né, do caboclo. Então a gente vê que todas as minorias foram sendo acolhidas. A pombagira é a mulher que está sendo acolhida. Enfim, então a gente tem uma história de Umbanda muito de vamos quebrar o preconceito, vamos aceitar a diversidade, né? Vamos tentar compreender, mas mesmo que a gente não compreenda, a gente aceita, a gente respeita. Eu não preciso concordar com você para aceitar e te respeitar. E dentro desta pegada, né? Dentro desta linha de raciocínio, vem o que a gente está vendo hoje, que é um movimento que era LGBTQ. Era GLS, era GLS. Na nossa época, você não fica aqui tentando. Não. Você não fica aqui tentando disfarçar a idade, não, que eu já entrego, entendeu? Não, ó, na minha época nem GLS era, porque na verdade a gente não falava do assunto. Isso, a gente não falava sobre, exatamente. A minha época não falamos sobre o assunto. E graças a Deus eu venho de uma família muito tranquila. Eu tenho tios, primos da minha mãe e tio-avô que era homossexual. Então eu cresci numa família que aceitava tranquilamente. Mas fora de casa a gente não falava. Era o proibido. E aí veio o GLS, e aí veio a parada gay, e aí veio o LGBT. LGBT só. O LGBT eu ainda acompanhei, eu conto a verdade. Tá bom. Mas depois começou o Q, o I, o mais, o A. E aí ontem, conversando com a Ana, anteontem, ela me deu uma sigla deste tamanho. Eu falei, opa, vamos devagar. Qual é a proposta hoje? Eu quero bater papo com a Ana, quero muito bater papo com a Ana, porque dentro dessa filosofia a Ana está estudando. E ela está trazendo conhecimento. E o conhecimento que a Ana traz, eu entendo que vamos conhecer para não julgar e acolher. Eu acho que resumido. Qual é o seu lugar? Descubra o seu lugar, assuma o seu lugar, viva a sua verdade, não julgue a verdade do outro, acolha, e é um caminho de cura. É a cura de todos nós. Quando a gente acolhe e respeita o outro, a gente cura. Eu entendo que é isso, é cura. E Umbanda é cura. E aí, como a Ana está nessa pegada, a plataforma dela de cursos veio agora e tá tudo muito, né? Eu entrei, ainda não consegui assistir a aula, confesso, não consegui ainda, mas eu vou assistir. Enfim, mas o que eu vi? Poxa vida, né? Se eu tenho essa dúvida, eu acho que muita gente também tem. Muita gente também tem. Para a gente poder, né, compreender. E isso é Umbanda. Isso é Umbanda. Compreender o outro e aceitar quem ele é, isso é a cara da Umbanda, né? Pronto, já abri aí, a gente já provoquei, já falei.
Ana, rapidinho, conta quem... Tem muita gente que já conhece você, mas conta um pouquinho aí da Sim. sua história. No final a gente fala lá da plataforma, dos cursos, Sim, e sim. vem trazer pra gente essa história, né, pra gente entender, porque eu aprendi lá atrás que era uma opção sexual, e hoje eu entendo, é uma identidade de gênero, mudou o conceito. Isso. Uma orientação sexual. Isso. É daí que eu vou começar. Isso mesmo. É isso. Então mudou o conceito, porque no meu tempo lá Isso. atrás, né, no meu tempo assim, quando a gente começou, tipo assim, era uma coisa que eu optei, eu opto, é uma opção. Era né? o entendimento, né? Era o entendimento da época que era assim, então eu posso optar ser hétero, eu posso optar ser homo, eu posso optar ser... É uma coisa de opção. E hoje a gente aprende, a gente entendeu que é outra coisa. Outra coisa. É outra coisa. Vamos lá, agora você fala. Outra coisa. Tô vendo um monte de gente nova aí, quero dar boa tarde. Isso que é legal. Dizer que, muito, dizer que o meu currículo começa dizendo que eu sou amiga da Fabiana. Então, a gente fez faculdade juntas, a gente se conhece aí há uns bons anos nessa vida e há umas boas vidas. Isso. Eu fui executiva de RH por muitos anos, por 20 anos, diretora nacional, internacional de recursos humanos. Sou jornalista de formação, assim como a Fabiana, e trabalho com mulheres já há muitos anos, paralelamente à minha carreira, até que em 2018 eu resolvi transicionar. Então, transicionei, decidi efetivamente trabalhar com terapia e educação, mas aí, em 2019, com um monte de mulher cansada nos meus atendimentos, falei, bom, o que será isso? E aí, com uma amiga, a gente inventou uma pesquisa para pesquisar a energia vital feminina. E aí nasceu o IPFEM, em 2019, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, e aí a feminologia é o braço de educação do IPFEM, só para dar contexto. Muito bem. Eu tô ouvindo um eco, eu vou tirar o meu fone, tá? Tá. Aí você me diz se tá bom. Pra mim não tá com eco, mas tire. Vamos lá. Oi? Tá. Pronto. Acho que assim melhora. Uhum. Daí, eu tô bem feliz, assim, fiquei bem feliz com esse convite, com esse tema, na verdade. A gente tá aqui todo mês, né? Oficialmente, pra gente tomar nosso chazinho, nossa água, nosso café. Para conversar, e eu gostei muito do tema por algumas razões. A primeira razão a gente acabou de fechar a pesquisa do mapeamento da Covid de julho no IPFEM, e a gente percebeu duas grandes coisas, dentre tantas. A primeira, pessoas LGBT+, estão mais ansiosas, mais depressivas, mais tristes, com mais raiva e enfrentando desafios mais do que pessoas heterossexuais. E estão orando menos, porque a gente pergunta o que você está fazendo para lidar com o isolamento, né, ou com esse período em que a gente vive, e a gente conseguiu enxergar que as pessoas de orientação sexual que não são heterossexuais guardam um refúgio menor nesse lugar. E aí agora a gente está investigando quais são as linguagens religiosas desse grupo. Basicamente porque a gente entende que fazer oração não necessariamente está ligado com oração, mas essa gramática religiosa ajuda a gente a se conectar com o alto. Acho que isso é importante, assim, né, de entender. Então, quando você falou que a Umbanda acolhe todo mundo, é sobre isso. É sobre olhar para esse assunto e dizer, bom, o que mais eu tenho de recurso religioso, de fé, tá dando eco, né, Lívia? Eu não sei porquê, por isso que eu já trouxe um... Eu fui preparada, queimando o cabelo nela, óbvio, porque eu sou dessas, se não tomar cuidado, ponho fogo na casa inteira, né? Como uma boa filha de Ansan. Peraí. Lívia, não sei se vai melhorar agora, me ajuda a ver? Eu ainda ouço um pouquinho de eco. Será que pode ser o seu... Posso pedir pra você tentar baixar o seu volume um tiquinho? Porque eu acho que eu tô ouvindo você. Será? Pronto, baixei. Vamos ver. Bom, vamos tentar agora. Lívia, vê se melhora aí. Para mim melhorou um pouco. E aí quando a gente olha para essa coisa da Umbanda, é muito sobre esse lugar, né? Sobre esse lugar do acolhimento. E quando a gente olha para o nosso trabalho, porque o IPFEM e a Feminologia são uma ONG.
Então, quando a gente olha para o nosso serviço social, a gente olha para esse lugar também do acolhimento, do lugar da escuta, do lugar do afeto, entendendo que cada um com a sua responsabilidade para melhorar toda essa circunstância, mas quais são os espaços que a gente oferece para que isso se encontre, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa da Covid, a gente teve 536 respostas. Dessas 536, 500 responderam a última pergunta aberta. O que mais você gostaria de contar pra gente? E tem tanta coisa ali que já deu para fazer uma qualitativa além da quant. Isso é uma informação importante porque diz pra gente que as pessoas estão procurando espaço qualificado de fala em lugares emocionalmente seguros, que vão receber esta fala e saber o que fazer com ela. Acho que isso é super importante. E aí, quando a gente olha para este mundo LGBT e mais, eu tenho uma parceira na Feminologia, que é uma diretora do IPFEM, a EJ Dalmaso, é uma pessoa não binária, que a gente vai falar também sobre isso. E ela traz, a gente grava as aulas juntos, né? Porque ela fala muito sobre linguagem neutra também. Nós gravamos as aulas juntos e tem muita descoberta. Então eu vou começar do começo, tá? Posso já emendar Vambora. Ou você quer fazer alguma pergunta? Não, vambora, Posso que ir? a gente tá curioso, vambora. Porque você sabe que eu engato primeiro e vou, né? Então, se alguém quiser aí, eu não tô conseguindo ver muito comentário, mas eu não sei se a Karina tá A Karina no apoio tá, aí. Karina tá Karina sempre. tá? Karina! Te amo, Karina. Bom, eu peguei a sigla porque, para não esquecer nenhuma letra, eu quero falar a sigla e quero contar um pouco como a gente chegou aqui, tá bom? Ótimo. A sigla é LGBTQQICAPF2K+. Essa é a sigla. Tá. E aí aqui vem uma primeira reflexão, principalmente quando estamos conversando entre jornalistas e pessoas da linguagem. Vem a primeira observação que é: uma coisa para existir, ela precisa ter nome. As coisas no nosso mundo, elas só existem, e para quem estuda ontologia, né, que é a disciplina da filosofia que vai olhar o ser pela linguagem, e para todas as linguísticas e etc., as coisas só existem porque a gente dá nome. Muito bem, só que o nome que a gente dá vai influenciar muito em o quanto isso se populariza ou não. O nome em outros idiomas, por exemplo, o quanto isso alcança outras camadas sociais ou não, e assim por diante. Então, quando a gente olha para uma sigla deste tamanho, que não compõe um fonema, né, não compõe uma palavra, né, não dá para a gente falar e se familiarizar tão rapidamente, isso já é uma barreira, mas essa sigla enfileirada, ela é importante porque ela tem uma razão de ser. Não invisibilizar ninguém, ou tornar visível o maior número de grupos possível. E aí, quando a gente fala de grupos, cada vez menos a gente está falando em minorias, porque minoria, hoje em dia, não é sobre quantidade, é sobre ter voz ou não ter voz. Né? Porque quando a gente começa a juntar as minorias, quando a gente olha para as mulheres minorias, a gente começa a ver que, do ponto de vista de censo, nós somos iguais ou, às vezes, maioria. Então, a minoria agora ela vem nesse contexto de não ter voz, principalmente voz em espaços de poder, representatividade política, ser ouvida, né, para construir alguma coisa, etc. Daí, como a gente estava falando, lá na nossa época, na nossa idade, não se falava sobre isso. Eu venho de uma família também muito abençoada com diversidade, porque eu fui criada por um casal de mulheres. A minha mãe, né, assim, acho que quem convive mais perto de mim sabe, minha mãe tem uma companheira que eu chamo de tia, a vida inteira, e é a minha segunda mãe, obviamente. A minha família, essa semana faleceu o meu tio, que foi homossexual, assumido a vida inteira, casado, com uma série de desafios desde a década de 80, e agora tenho mais uma tia que recentemente, depois de ser casada com homens e ter uma filha, é casada com uma mulher, né? Então a minha família, o que você perguntar de diversidade, não sei o que, tenho. Não sei o que, tenho. Né? Então eu costumo dizer que a casa da minha mãe sempre foi uma música do John Lennon, né? Então se você pensar no Imagine, imagina, né, o mundo com tudo, tal. A casa da minha mãe sempre foi uma música do John Lennon, o que faz muito sentido quando você conhece quem eu sou. Porque, para mim,
É tudo normal, é tudo comum, é tudo... Eu vou falar a palavra aceitável, mas daqui a pouco eu vou voltar nela, né? Porque você trouxe isso, acho que é legal a gente entrar. Para mim, nada causa espanto por uma razão muito simples, e é a primeira coisa que eu quero falar sobre preconceito. Você só julga alguém e você só se levanta contra alguém, em geral, se existem duas coisas dentro de você, uma ou outra, ou as duas. A primeira é um grande desejo de também viver aquilo e não necessariamente se autorizar a. Né? Então, inclusive inconscientemente, você pode nem nomear. Isso para você pode ser tão absurdo que aí junta com a segunda coisa. A segunda coisa é, isso é tão absurdo de eu imaginar acontecendo comigo que não pode acontecer com ninguém. Então, eu ouço coisas do tipo, nossa, você viu agora aquela mulher de 60 anos, já é avó e agora tem uma namorada. Eu falo, gente, já criou filho, tá feliz? Tipo, é você que ela tá chamando pra ir pra cama? Assim, não, então, por que a gente tá tão mobilizado com a vida sexual alheia? Porque controle de prazer é dispositivo de controle, eu vou falar político, mas não é essa política que a gente conhece, é a política dos corpos, né? Controle de prazer é sobre controlar pessoas. Quanto mais longe do prazer você está, mais dentro da caixinha você consegue ser colocada ou ser colocado. Né? Então precisa entender isso, que o prazer é esse lugar, né? O êxtase é esse lugar onde não se tem um controle racional das coisas, você simplesmente se entrega ao sentido. Então, esse tipo de controle sobre a vida privada sexual do grupo, da sociedade, é um tipo de controle que vem também e ganha muito reforço no pensamento religioso dogmático, sobre certo e errado, sobre pecado, sobre a finalidade do sexo para a procriação, e aqui sem julgamento de valor nenhum, está falando uma pessoa que foi católica por 16 anos, fez comunhão, fez crisma, né, casei na igreja, não com 16, mas enfim, mesmo depois não sendo católica, eu casei na igreja, estudo catolicismo, estudo protestantismo, estudo judaísmo, então assim, essas noções religiosas ajudam muito a entender o nosso pensamento. Isto posto, estamos lá na década de 90, vamos localizar assim, o GLS, os gays, lésbicas e simpatizantes. Aqui tem uma coisa importante porque eu vou explicar daqui a pouco. Quando a gente falava gay, lésbica e simpatizante, quem era o gay? Um homem, vou chamar assim, um homem com um pênis que se sentia atraído sexualmente por outro homem com outro pênis. Parece que eu tô falando um negócio tipo, óbvio, né? Mas calma que o buraco, né? Ele é mais embaixo para entender. Quando a gente falava de lésbica, uma mulher com vagina que se sente atraída por outra mulher com vagina. Fácil até aqui. Matematicamente, regra de 3. E simpatizante era todo mundo que não se encaixava em uma coisa nem em outra e que, além disso, não feria, não agredia, simpatizava de alguma forma. Não era praticante, mas de alguma forma simpatizava com aquele movimento, muito mais nesse lugar de não agredir. Muito bem. A vida foi acontecendo, a internet foi acontecendo, e a internet é um advento impressionante para a sociedade, não só do ponto de vista de comunicação, mas do ponto de vista de colocar existências na vitrine. Porque quando você vive no seu bairro e você olha todo mundo branco casando, tendo filho, e em todas as festas você é perguntada quando é que você vai casar e ter filho também, mas você acha que você não gosta muito de homem, que você gosta de menina? Você olha em volta e não vê ninguém igual, eu sou uma aberração com este conceito de certo e errado, eu fico quieta. Então, não é que assim, a gente ouve, né, um pouco de, agora é tudo isso, agora todo mundo tem que dizer que tem que sair do armário. Não, a gente já não estava no armário antes, a gente já não queria estar no armário antes, mas a gente não sabia que a gente podia sair do armário. E quando eu falo a gente, é porque nas letras atuais, eu faço parte da letra B, de bissexual, que é um outro rolê para explicar. E eu falo bastante na feminologia sobre isso, que a bissexualidade feminina, ela ainda é mais aceita pelo lugar do fetiche do que a bissexualidade masculina, que faz o homem se aproximar do gay e tudo que se aproxima do feminino é inferior.
Muito bem. Daí o tempo foi passando, a internet foi acontecendo, a gente começou a sair um pouco do nosso bairro, do tipo, olha, tem outra pessoa igual a mim, olha, você também sente isso, olha. Ou seja, esse desejo não é só meu. Logo, talvez eu não esteja tão errada assim, certo? E quando você começa a encontrar os iguais, é meio a coisa do patinho feio, né? Você tá lá no meio de um monte de pato amarelo sendo pato branco, você fala, meu, não tem jeito, né? Aí a hora que você encontra um monte de pato branco, você fala, nossa, a minha existência se autoriza. Acho que essa é a grande mágica oferecida pela internet, né? Muito bem. Daí, chegamos aqui, anos 2000, internet, e outras existências passam a reivindicar a existência pública. E aí a gente chega na sigla. A sigla, eu vou falar dessas primeiras letras que eu acho que são as principais para o tempo que a gente tem agora, e a gente pode falar das outras letras, ou aqui, ou enfim, lá na feminologia. A gente começa com lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexo, mais. Só que antes de explicar essas letras principais, eu preciso também dar um passo atrás. Se antes era um homem com pênis que gostava de um homem com pênis e era gay, hoje a gente precisa dividir esse homem com pênis em algumas partes. A primeira é o aparelho biológico com o qual ele nasce. E aí eu vou trazer bastante coisa de literatura do exterior, porque no Brasil muita coisa ainda não está tão em discussão assim, sendo esse país ainda com esse arcabouço religioso dogmático muito forte, a gente ainda encontra muitas barreiras sobre o entendimento. Quando a gente nasce com um aparelho biológico. Vagina, pênis. Essa vagina pode ter um útero junto ou não. Esse pênis pode ter testículo junto ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu for falar da letra I, que é o intersexo, a gente pode ter os dois sexos genitais juntos ou um sexo externo de um jeito e órgãos internos de outro, tá? Muito bem. Então, quando a gente nasce, tem um aparelho biológico que está começando a não ser relacionado com masculino e feminino. Então, útero é útero, pênis é pênis, e não necessariamente útero é de mulher, pênis é de homem. Porque a outra parte que a gente precisa dividir, você quer fazer alguma pergunta? Não. Já começou a coçar a cabeça, não, porque né, já começa a dar aqui uma... Tô processando, a gente precisa processar. A Isso. gente precisa, eu acho que a ideia aqui é esvazie o copo. Isso. Esvazie o copo. Essa é uma proposta muito de vida, de umbanda, de crescimento, de amadurecimento. Esqueça o que você sabe para você poder aprender de novo. É isso mesmo. Isso. Vamos lá. É isso aí. Então, e outra coisa importante, não precisa fazer festa e não precisa tipo, ai, agora essa é a nova verdade, vamos juntos! Lembra que tinha no rádio, não sei se aqui em São Paulo tinha, mas no Rio tinha um cara que dizia, o mundo é gay, você faz parte dele! Não, tipo, não lembro. Não tinha? Lá no Rio tinha, o mundo é gay, você faz parte dele! Você fala, gente, que delícia, né? Assim, não precisa reagir desse jeito, não precisa entrar nesse lugar. Mas eu já vou fazer um parênteses para deixar uma provocação. O que é, na felicidade e na alegria dos gays, que te incomoda tanto? Por que é que pessoas tão livres te incomodam tanto? Por que é que pessoas que são coloridas pra fora, que vivem essa sexualidade sem ter vergonha, sem ter pudor, se gosta de homem, se gosta de mulher, eu quero é gozar. Por que isso incomoda tanto? Eu vou fazer uma parte agora, tenho que fazer. A gente está falando de uma coisa e só vem uma ideia na minha cabeça, é o desejo de pombagira. Porque a pombagira, ela incomoda. Estava vermelha até agora. É isso, porque assim, não tem como. Eu sou filha de pombagira, não dá. É 24 horas vivendo isso, né? Então, assim, eu tô com agora... A gente, mês passado, teve aí o curso de pombagira e eu gravei o último módulo anteontem, né? E assim, é muito forte isso, porque quando a gente fala de desejo, e todo tipo de desejo, mas o desejo sexual é pombagira. É mãe pombagira, é orixá pombagira. Então,
o que a gente entende é que o desejo nasce na alma. Na alma. A alma, ela não é o coração, né? Quando eu falo coração, eu falo Oxum. E Oxum é eu querendo me encaixar no mundo. Eu querendo ser amada, eu querendo amar e eu querendo não ser excluída. Isso é coração. Mas quando a gente fala Sim. pombagira, é desejo, é alma. E o que incomoda Sim. na pombagira, quando as pessoas se incomodam com pombagira, é quem é essa mulher tão livre que segue Isso. o seu desejo e a sua É alma. isso. O que essa mulher tem? Como é que ela acordou hoje? Hoje ela acordou. Isso. Ela acordou. Isso. E aí tem um misto de eu condeno, mas eu quero. É isso, meu, que eu pílula, condeno, mas eu quero pra mim. pílula que ela tomou pra estar nessa incitação de vida. Total. É isso. Total. E o que você Onde tá é que ele falando encontra é essa isso. felicidade? É isso, né? mas assim, eu quero encontrar essa isso. felicidade, mas eu não quero quebrar a tradição. Eu não quero quebrar o social. Então eu quero encontrar essa felicidade, não seguindo o meu desejo, mas seguindo o que a sociedade encara, todos os valores. Então você está falando, eu estou vendo essa fala, para mim é muito isso, é a alma que pulsa. Né? Para mim, desejo é alma, e a alma não está nem aí para nada. Sim. Ela é visceral, né? Ela sou eu, né? Tem um quadrinho aqui no meu quarto, eu tô aqui no meu quarto agora, né? A liberdade é o oxigênio da alma. Pronto. Porque liberdade para mim é um negócio incrível. Liberdade e desejo é sinônimo de pombagira. Exatamente. É isso. Não, e essa coisa da coragem, né? Esse viver livre, tem muito esse lugar da coragem que me parece algo que está bastante em falta, como estoque energético mesmo, assim, né? Mas isso é outro assunto. Daí, estamos lá. Então, veja, o órgão com o qual você nasce, que a gente não vai chamar de masculino e feminino, tá bom? Aí você nasce, e aí você vai crescendo, e você se identifica com o que se espera daquele órgão e com o que te pedem da sociedade ou não. Então, eu sou uma mulher, me entendo como mulher, me encaixo na maioria dos padrões femininos, tenho uma vagina, tenho um útero, então se eu me identifico o meu gênero mentalmente com este órgão que está aqui e com esse sexo, né, que foi assignado no nascimento, eu sou uma mulher cisgênero. Se eu tenho uma vagina com um útero, mas eu me enquadro neste lugar do masculino, não só esteticamente, não necessariamente, porque essa é uma outra conversa, mas se eu entendo que eu quero performar o papel de homem, eu sou um homem transgênero, que posso fazer a transição de genitália ou não. Por que que isso é importante? Porque quando a gente vai falar agora de orientação sexual, então o transgênero é uma coisa, identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. Só que quando eu for falar de orientação sexual agora, eu preciso seguir o critério da identidade de gênero. Então, se eu tenho uma vagina, mas eu sou um homem e me apaixono, por exemplo, por um homem cis, um homem que tem um pênis, ainda que eu tenha uma vagina, eu sou homossexual. Porque o que rege é o gênero com o qual eu me identifico. E aqui nesse grupo, eu tô muito confortável de contar uma coisa que eu conto numa aula da feminologia, que é: faz 3 anos eu tive uma conversa com uma mulher trans, muito conhecida no Brasil, enfim, trabalha numa empresa onde eu trabalhei, etc. E eu, numa conversa muito franca, eu pedi ajuda, né? Eu falei, eu preciso conversar com alguém, com uma mulher trans, para fazer perguntas sobre sagrado feminino. Por quê? Começou a me incomodar a gente só ter mulher cis em rodas de sagrado feminino, porque naturalmente a gente fala de útero, menstruação, lua, X, gestação, etc. Eu chamei essa mulher e a gente começou a conversar e eu falei, veja, como é que eu te acolho numa roda de sagrado feminino e como você se sente ou se sentiria se eu abordasse o lugar do útero e da menstruação? Ela olhou para mim e falou assim, Ana, eu sinto um útero, eu sinto uma ovulação. Nessa hora, eu fiquei pensando, gente,
será que esse corpo etérico tem um útero? Com E certeza. esse corpo físico aqui não tem? Com E aí certeza absoluta. eu enxerguei uma imagem assim, ó, pá! Mas, obviamente, não tem nada científico, né, que leve para esse lugar. A gente fica um pouco na conjectura espiritual, porque para mim, espiritualmente, fez todo sentido, né? Fez todo sentido. E eu falei, olha... E aí, então isso, 3, 4 anos atrás, quando o IPFEM nasce, o IPFEM já nasce olhando para mulheres trans, pessoas não binárias e assim por diante, mas com a nomenclatura da mulher trans. Então, a gente precisa entender que agora, entre aspas, a classificação de homossexualidade, gay, lésbica, bissexual, não vai seguir o órgão genital, mas vai seguir a identidade de gênero. Muito bem. Outro jeito da gente separar agora, né? Por quem eu me atraio afetivamente e sexualmente, porque pode ter diferença e pode ter sobreposição. Então, e como é que eu me mostro para o mundo? Se eu me mostro mais com códigos que se identificam com o feminino, ou códigos que se identificam mais com o masculino, ou se eu tenho um fluxo entre eles, ou se eu não me identifico com nenhum. Então, uma pessoa, a princípio, não binária, pode ser uma pessoa agênero, que a gente chama, porque dentro do não binário tem uma série de classificações que não vou entrar hoje. Porque isso quem entende mais, inclusive, é a AJ. Então, dentro do não binário tem uma série de classificações e uma delas é o agênero. Eu não me identifico nem com homem, nem com mulher, nem com nada no meio disso, mas também tem o gênero fluido. Ora eu me identifico com homem, ora eu me identifico com mulher, ou X% com cada um, e eu junto tudo isso, que lá na nossa época eram os chamados andrógenos. Que você batia o olho e não sabe se é homem ou se é mulher. E aí quando você fala de um David Bowie da vida, Pensei você nele. Olha para o camaleão, exatamente. Quando você olha para um Ney Matogrosso, né? Que sempre teve ele mais... faz essa transição, né? Isso, ele vai para um lado, ele vai para o outro e não se define. Ele não se define, ele não tem necessidade de se definir. Ele não entra em nenhuma caixa. É ele isso. não se nomeia. Porque um outro lado do se nomear é restringir. Sim. Um outro lado do se nomear é encerrar aquilo. Por outro lado, algo muito bom sobre nomear é te dar a liberdade de ser e de aprender tudo o que se espera daquele espaço nominativo, né? Especificamente. Então, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Tá dando para entender? Tô falando muito rápido. Já são 3h35. Não é possível. Não, mas calma, ó. Hoje é só uma introdução. Quem quiser explicação, tem curso, tem feminologia, né? Sim. Hoje a gente só tá dando uma degustação. Inclusive, eu acho que a proposta hoje é provocar. É provocar, porque ninguém quer falar desse assunto. Ninguém quer falar desse assunto. As pessoas se incomodam, né? E a pessoa, às vezes, ela se incomoda porque tem alguém na família e ela não consegue lidar. Isso. Ela se incomoda porque ela não consegue se definir, ela não consegue se olhar, ela não consegue permitir-se sair de uma caixinha sexual, de desejo, de prática. Sim. Então, assim, a ideia, eu acho que, né, dentro da filosofia do que eu vivo, é assim, a gente está aqui para experimentar. A gente não tem limitação. A gente não tem. Ó, se a gente é centelha divina e se Deus é ilimitado, nós somos ilimitados. Então, até essa a sigla LGBT, XYZ, não é o suficiente. Não é. Porque se nós somos espíritos, somos ilimitados nas nossas manifestações de desejo, de afeto, de amor, ilimitados na nossa manifestação de raiva, de inveja. Somos ilimitados. Então, eu acho que hoje eu quis conversar com você para a gente poder fazer essa provocação. Ou seja, você é um bandista e tem preconceito? Então, tem algo errado. Ou você é um bandista, ou você tem preconceito. É aquele negócio, né? Ou você segue Cristo, ou você mata alguém. As duas coisas não vai estar dando para estar no mesmo lugar, entendeu? É isso. Então, como é que eu vou ser um bandista e ter preconceito? Porque daí eu incorporo o preto velho e eu falo o quê? Então, meu pai, o senhor é negro, não vai poder vir hoje.
Exatamente. Eu sou um bandista, sou homem e incorporo a pombagira. Então, pombagira, hoje não vai dar. Hoje não vai dar porque... Eu vou me ficar muito feminino. Porque eu vou parecer gay. Não posso parecer gay porque eu sou um pai de família. Então, eu acho que a provocação é essa, porque a gente levanta uma bandeira de Umbanda e levanta uma bandeira de não preconceito e de que eu sou moderna e de que eu aceito tudo, mas dentro de casa, o meu filho, que tem um amigo mais íntimo, eu já fecho os olhos e digo que não e rezo para a mãe Iemanjá, pai Ogum, levar o amigo embora da vida dele. Que é aquele negócio assim, o pai fala, mas ele é seu amigo. E aí você fala, não, pai, não é meu amigo. Aí o pai fala, graças a Deus. Aí você responde, é meu namorado. Né? Você que lute pra lidar. Óbvio que não é tão simples assim, porque quando a gente fala de família... Não. Enfim, bom, então eu vou seguir, tá? Tá, vamos lá. Quando a gente fala das letras, só para começar com essas, a primeira, então, lésbicas, mulheres... que se sentem atraídas, mulheres que nasceram com aparelho útero-vagina ou não, que se atraem sexual /ou, né, afetivamente, por outras mulheres cis ou trans, né, ou qualquer configuração, fluidas, etc. Então, lésbicas, acho que é um conceito, e aí é um conceito mais simples, né? Nesse caso, lésbicas e gays, porque vem um pouco já de um entendimento anterior, de novo trazendo esse lugar de que ser lésbica vai ocupar um fetiche heterossexual, né, de mais de uma mulher na cama, etc. E aí é muito comum quando descobrem que você ou é bissexual ou é lésbica, falar assim, mas topa homenagem? Você fala, gente, sério, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então a gente precisa tirar um pouco e limpar um pouco isso da frente, porque a sexualidade da outra pessoa não está à sua disposição, não está a seu serviço, não está ali para te atender. A sexualidade da outra pessoa é dela, que é a mesma pergunta bizarra do tipo, quem é o passivo e quem é o ativo? Que pessoas bissexuais e homossexuais ouvem com muita frequência. Não, e eu vejo muito a pergunta assim, tem um casal gay, quem é o homem e quem é a mulher? Quem é o marido e quem é a esposa? Eu falo, mas precisa? Se já saiu do modelo marido e mulher, por que tem que voltar? Não, então eu faço o papel de homem e você faz o papel de esposa. Porque isso tecnicamente tem nome, se chama heteronormatividade. Então, heteronormatividade junto com a cisnormatividade, junto com o que tecnicamente a gente chama de branquitude, essas três coisas, desenham tudo o que a gente vive hoje. Todas as regras, todas as leis, todos os códigos morais, todas as nossas opiniões, todos os nossos julgamentos, vêm do lugar heteronormativo, cisnormativo, branco. A gente precisa lembrar disso, né? Ou seja, isso é super importante. A visão de mundo que a gente tem hoje. A regra que é imposta para o mundo, para que você possa transitar dentro de uma regra, você tem que ter este olhar. Né? Eurocentrada, ocidental, branca. Isso, exatamente. A gente fala assim, né? Eurocentrada, ocidental, branca. Porque se a gente for parar para pensar, a nossa moral, ela é cristã, o nosso direito, ele é romano, e a nossa política é grega. Então, quando a gente lembra desses três tripés. Muito bem. Então, já cumpri as 2 primeiras letras da sigla, nesse entendimento da identidade de gênero e não do órgão sexual que você tem. Aí a gente vem para o B de bissexualidade. A bissexualidade é aquela orientação sexual que, sendo homem, ou sendo mulher, ou sendo não binário, ou sendo qualquer gênero, por exemplo, fluido ali no meio, existe uma atração sexual ou afetiva, tá? E/ou afetiva. Essa é outra coisa. Aí você tem o LGBT, o trans eu já acabei falando, então é quando você se identifica com algo que é diferente do seu aparelho biológico e das regras que trazem. E aqui tem uma coisa importante. Tem começado a acontecer no Brasil, aparecer notícias, por exemplo, de homem, foi notícia no UOL, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Você olha, você vê um homem de barba, um código masculino, de barba, de cabelo preso assim em cima, sem seio, né? Sem camisa, sem seio,
com um barrigão desse tamanho numa piscina parindo um neném. E aí a chamada é: homem trans dá à luz com companheiro, etc. E aí comentário de internet é um negócio que a gente não lê, né? Porque não pode, para manter saúde mental, não pode ler comentário de internet. Mas o nosso convite sempre na feminologia é: o que o seu corpo sente quando vê aquilo? Aquela foto. Por quê? Uma coisa é eu entendo, outra coisa é me causa estranheza. Porque causar estranheza é super compreensível para você que cresceu uma vida inteira olhando um código masculino sem uma barriga. É justamente por reprimir a estranheza ou por trazer a estranheza para frente na agressividade é que a gente tem problema. É por não ser honesto o suficiente ou consciente para entender o que acontece no seu corpo, dar um nome para isso. Então, por exemplo, muito tempo atrás eu vi um desenho que era um código masculino, né? Um corpo masculino de costas, sem camisa, de short e pingando menstruação. Em inglês, a legenda era: menstruação não tem gênero. Isso foi, acho que ano passado. Dentro de mim foi: na minha menstruação ninguém mexe! Como assim? Menstruação não tem gênero! Aí isso acontece dentro de mim, em silêncio. Eu respiro, ligo pra Jay. Oi, tudo bem? Eu preciso conversar. E aí eu mando a imagem pra ela. De relação. Vamos fazer uma DR isso, aqui. Isso. Aí eu mando a imagem pra Elo. Esse é o pronome neutro em português. Tá. Eu mando pra Elo. Tá. Elo. Com Elo. Elo. Com tá. o. E-L-U. Tá. Eu mandei pra Elo, né? E aí falei, preciso conversar. E aí falei, né, com a Jay. Falei, gente, me deu uma tela azul do Windows, erro 404. Porque a minha cabeça entende, e eu não tenho oficialmente nenhum muro levantado. Mas o meu corpo, ele travou. Por quê? Porque o lugar da menstruação é um lugar de poder feminino. Porque é o lugar onde, teoricamente, eu exerço o meu poder. Ninguém entra. Então, preconceito também tem a ver com sair dos lugares de poder, porque não é porque outra pessoa vem ocupar que eu perco o meu. E tem alguém aqui falando da Tami, a gente acabou de gravar, o lançamento do podcast da Feminologia foi sobre a Tami o Tami e a identidade, a publicidade na formação da nossa opinião. E você vê como sai o ato falho? A Tami. Porque o Tami não mudou de nome. E aí você conhece a pessoa com um nome. E em português o pronome é uma droga, porque é muito gênero. Totalmente. E a cabeça não muda, não vai. É treino, é que nem musculação, é que nem crossfit. É ficar pensando, né, sobre isso. Então, tô vendo que as meninas estão mandando o link da Feminologia aí, tá lá o link do podcast, tá no Spotify, e a gente falou muito sobre isso. A discussão do Tami vem numa hora muito boa, porque a gente precisa começar a discutir os espaços de cuidado da infância, que ainda são localizados em gênero. Sim. Então, só que tem uma rede de cuidado com essa criança. Então, que lugares são esses ou não do gênero? Bom, então LGBTI de intersexo. Que lá na nossa época era o hermafrodita, a buba. Né? Lembra da buba da novela, sim, da Maria Luísa Mendonça? Isso. Hoje a convenção é chamar de intersexo, porque este sexo biológico, ele pode ser, entre aspas, trocado, como eu falei, entre externo e interno, tá? Ele pode ter os dois externos existindo, por exemplo. Então tem uma série de configurações. E esta pessoa pode ter uma identidade ou masculina, ou feminina, ou não binária, não importa, que não tem relação com o órgão sexual dela. Então, esta é a pessoa intersexo. O que é importante a gente falar sobre homossexualidade, sobre trans e sobre intersexo especificamente?
esses modos de se comportar, então vamos colocar assim, essas maneiras de existir, até o ano passado eram considerados doença, no Código Internacional de Doença, que é o CID, por exemplo. Então, quando a gente fala de saúde física e de saúde mental, essas existências eram consideradas doenças. E se é considerada doença, logo parte-se do princípio de que existe uma causa e uma cura. Uma cura. Que é a famosa cura gay, que, né, infelizmente está tão disseminada por aí. Então, quando a gente olha para o conceito de doença, a doença é algo que está disfuncional na saúde, logo não é o lugar onde a gente deveria estar. E a doença, em geral, tem uma causa e tem uma cura. E não é sobre isso. A gente só está falando de existir do jeito que se quer existir. Do mesmo jeito que, do ponto de vista de comportamento e de escolhas de vida e de estilos, a gente escolhe tantas outras coisas. Não confundir escolha com quero ser gay ou não quero ser gay. Quero ser bissexual com... Não, eu me reconheço, é o que pra mim faz sentido. E aí sim, eu escolho ou não sustentar isso no mundo. Viver ou não viver, manifestar ou não me materializar numa vida ou permanecer dentro de mim, né? Exatamente. E aí, essa última pesquisa agora de julho que eu comentei do IPFEM veio com esse percentual muito acentuado de população LGBT falando sobre o próprio estado emocional ruim, regular ou péssimo, tá? Quase 90% dizendo que tá bem ruim. E aí a gente discutiu na reunião de hoje montar um grupo de apoio específico para LGBTIs. Para esse público. Legal. E aí eu coloquei lá no Stories do IPFEM. Aliás, eu acho que essas lives a gente vai começar a fazer por lá, viu? Porque eu acho que as pessoas de lá iam gostar muito de ver esse tipo de conversa, entendeu? Show, bora, vamos lá. E lá são 15 mil pessoas, né? Então, vamos lá falar pra mais gente. Eu pensei nisso agora, podia ter entrado hoje, mas na próxima a gente arruma. Tá. Daí, botei lá uma caixinha. Você acha que faz sentido ter um grupo específico? Por quê? Pode ser que quando eu ofereço um grupo específico, algumas pessoas entendam que eu estou excluindo e que eu estou separando e que eu estou montando um lugar que não autoriza essa inclusão. Isso é muito delicado também. Muito bem. Daí, a gente perguntou, 100% dizendo que sim, sim, sim. E eu botei uma caixinha de perguntas, só para terminar essa minha fala. Eu perguntei que assuntos fariam sentido, né? Falar num grupo específico de LGBT. A primeira resposta que veio, isolamento dentro do isolamento. Porque aí a gente vai precisar entrar num contexto familiar, entrar num contexto social, de milhões de coisas. E a pesquisa do trabalho que a gente está preparando para o segundo semestre, tem uma pessoa do nosso time, a Maris, que chegou recentemente para trabalhar com a gente. A gente estava discutindo, porque vão ter 3 grupos diferentes de desempregadas, autônomas e seletistas. E aí ela disse, será que não vale a pena a gente avaliar a dificuldade das pessoas no local de trabalho por serem LGBTs? Óbvio. Claro. Óbvio que vale, né? Então a gente tá nesse lugar da construção e só vamos, né? Eu, quando tiver muito dinheiro, eu vou contratar você como minha comercial, porque assim, se no amor você já tá fazendo tudo isso, imagina a hora que eu tiver dinheiro, entendeu? Imagina a hora que eu for financiada, sabe? Vai ser demais isso aqui. A caravana da Baixada sempre presente, é impressionante. É impressionante. Beijo pra caravana da Baixada. Amor, é assim, olha, eu acho que de tudo que a gente conversou, a gente não deu nem 0,001% do que é esse universo. Eu acho que não importa, né, quem eu sou, como eu me reconheço, o que importa é o respeito ao outro, acabou. Eu tô me descobrindo, são muitas siglas, eu não sei o que é, eu tô bem como hétero, será que eu tô bem, será que eu não tô, será que eu preciso... É importante o autoconhecimento, mas o autoconhecimento, ele primeiro deve gerar o respeito ao autoconhecimento do outro. A gente está aqui para dizer muito, eu acho que a gente não falou nada nessa 1 hora, né? A gente só cutucou, questionou, mas acima de tudo o que tem que ficar em momento nenhum eu posso julgar absolutamente nada do outro.
Porque muitas vezes eu não consigo nem julgar a mim mesmo, porque eu não me conheço. Né? A gente fala muito, eu tenho lido muito, eu tenho buscado muito a história do Bert Hellinger, do sistema. Isso. Eu tomo decisões e acho que são minhas, e elas não são minhas, elas são de quem veio antes. Como é que eu posso me julgar? Como eu posso me julgar? Então, se eu não tenho nem qualificação plena para me julgar, como eu posso julgar alguém? Como eu posso dizer ele está certo? Então, no momento em que eu julgo alguém, não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Né? Fala mais sobre mim do que sobre ele. Como é que é? Quando João fala de Pedro, tem muito mais a ver de João e não tem nada a ver com Pedro. Com Pedro, exatamente. Né? E é nesse contexto que a palavra aceitar ganha um contorno novo, se a gente pensa em constelação, porque em constelação a gente não usa aceitar, tolerar e perdoar. A gente usa o dizer sim para o que é. Porque quando você fala em aceitar, tolerar e perdoar, a princípio você se coloca num lugar superior. Eu não concordo, mas eu te aceito. Eu não concordo, mas eu te tolero. Eu não concordo, mas eu te perdoo. Isso. Eu sou boazinha, eu tô te aceitando do jeito que você é inferior. Isso. E aí o que a gente tenta, né, exercitar é o dizer sim. Dizer sim para o que é, dizer sim para o que se apresenta. Quem sou eu na fila do pão, né? Se Bert Hellinger fosse carioca, se eu tivesse feito a constelação, é que ele é um alemão, né? Um alemão extremamente educado. Porque eu ia falar, gente, quem é você na fila do pão da espiritualidade? Para achar qualquer coisa, e porque não é mesmo? A questão é, se eu te aceito ou não te aceito, problema meu, porque você continua sendo quem você é. Falando sobre casamento gay, você é a noiva. Então... Você é o pai da noiva? A mãe da noiva? Então você está sendo pedido em casamento? É isso. É isso. Então eu acho transando, gente. Tá nem transando, tá monitorando quem tá transando na quarentena. Pelo amor de Deus, entendeu? Aliás, beijo. Deixa eu mandar um beijo pra mãe Ana Maria e pra Ju, que são a sua mãe e a sua irmã, mas que eu tô morrendo de saudade delas. Não sei porque eu quis falar isso agora no meio da transa, mas enfim, um beijo, mãe, um beijo, irmã. Se organizar direitinho, todo mundo transa, expande a consciência, né? Eu costumo dizer. Isso, meu gente. Então, eu acho que assim, hoje a gente se provocou, hoje a gente questionou, e assim, estamos num canal umbandista, então é assim, olha, me desculpa, se você é um bandista e é preconceituoso, não dá. Ou você é um ou você é outro. Não tem como misturar, não tem. Senão você não está sendo de verdade um bandista, você está sendo hipócrita. Senão você não incorpora o preto velho, você não incorpora a pombagira, você não incorpora o caboclo, você não está vivendo a Umbanda. Você está fingindo. Você é simpatizante, pronto. Você não é um bandista, você é simpatizante, né? Você Acho que nem isso, viu, Pá? Acho que nem isso. Acho que não dá nem para ajudar a pessoa nesse nível, assim. Sabe por quê? Você é consulente, pronto. Você é consulente. Você é o consulente. Porque assim, acho que só para dar uma amarrada, a gente precisaria conversar sobre o que é esse dizer sim. De novo, não é fazer festa e sair abraçando e dizer, nossa, agora isso super faz sentido para mim. É simplesmente ter a consciência de que outras existências também têm autorização de acontecer, de que não é você que dá a regra, muito pelo contrário, né? Quem é você na fila do pão nesse lugar. E se ofende o outro, eu só não faço. Não importa se eu concordo, se eu acho que é mimimi, se é isso, se é aquilo. Não interessa, ofende outra pessoa. Se pergunta por que você precisa continuar sustentando esse lugar. E outra, a existência da outra pessoa não invalida e não esvazia a sua. Existir outros tipos de família não invalida a família tradicional brasileira, que vai muito bem, obrigada. É isso. Entendeu? Que não tá então, falida, acho que eu queria... que tá indo bem. Isso, Ana, eu enxergo muito assim. A gente tá numa crença dual ou binária, aonde o contrário de uma verdade é uma mentira. Então, se eu detenho uma verdade, qualquer coisa que seja contrária ao que eu creio ser a minha verdade, é uma mentira, não é possível desistir, é um pecado, é uma contravenção. Eu quero destruir o outro, né? Quer me destruir. Você fala, gente, isso aqui não é Mad Max, não estamos querendo destruir ninguém, e entendeu? É algo muito do que a gente está falando, né, da época das cruzadas. Eu mato quem não é católico e tento converter o máximo que eu puder.
A gente está falando de que o contrário de uma verdade pode ser outra verdade. E ninguém detém a verdade. E a verdade não é absoluta. Ela é apenas a minha verdade. A minha verdade é como eu me relaciono dentro de mim, comigo, e de dentro para fora com o outro. E se essa verdade serve para mim, tá legal. Se eu tô confortável, tá bom. Não tem que estar confortável para ninguém, tem que estar confortável para mim. E se não está confortável para mim, só eu posso encontrar outra verdade que não precisa ser contra, mas que pode se sobrepor e acrescentar, né? É isso eu mesmo. acho que é disso que a gente está falando e é tão difícil, né, a pessoa compreender isso. 2 semanas atrás eu tive algumas conversas muito interessantes com uma pessoa muito, muito, muito evangélica no Rio, que queria muito, muito, muito me convencer de que Adão e Eva foram pessoas existentes na face dessa terra. E que ok, e eu só perguntei pra essa pessoa, porque essa pessoa queria discutir aborto comigo, né? E cada um assume o risco que quer, né? Porque a pessoa tava me conhecendo naquele dia, né? Tanto que uma pessoa que já me conhecia dizia, se fosse você, não ia por esse caminho, mas tudo bem. E aí, quando a pessoa falou de Adão e Eva, eu falei, olha, você tá disposto a conversar sobre Lilith? Não, mas Lilith é uma crendice. Eu falei, veja, você escolheu seguir um livro e outras pessoas, como os judeus, escolheram seguir outro livro. Quem está mais certo se o seu Messias era judeu? Então, ou a gente vai partir do princípio de que a gente escolhe livros e narrativas diferentes para sustentar a nossa existência, e eu, por exemplo, não tenho nenhum livro oficialmente, e isso não me torna menos importante do que você, vamos lembrar que esses livros foram escritos séculos depois, no maior telefone sem fio da história, e que foram traduzidos para muitas línguas, e a gente sabe o que acontece num processo de tradução. Então, calma. Você escolheu este trilho e este caminho. Eu não. E a gente pode conversar sobre isso, desde que você não queira me converter. Aí a pessoa que me conhecia dizia, eu te avisei, você vai tomar no peito por 2 horas. A gente pode conversar, mas eu não quero te converter, não quero me converter. Né? Essa é a questão. E aí super funcionou, super foi bom, mas assim, eu precisei dar essa levantada para dizer, epa! Aqui não! Entendeu? Eu acho que fica aí a provocação, fica aí o questionamento e cada um que saiba de si, porque eu costumo dizer, a Umbanda é a melhor religião do mundo pra mim, ponto. Acabou. Isso. E como diz o Takayama, e o Kumino é uma religião para cada um. É isso. A Umbanda é uma religião para cada um. E ela é diferente para cada um, porque a que eu vivo não é a que ninguém mais vive. É o meu modelo. Então eu falo, o pessoal fala, não, porque você segue a Umbanda do pai Comino, você segue a Umbanda do pai Rubens Saraceno. Eu falo, o negócio é o seguinte, aqui é a Umbanda da mãe Fabiana. É a minha Umbanda. E quem manda nessa bagaça aqui sou eu. A Umbanda é minha, eu vivo ela do jeito que eu quero, eu entendo ela do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, que eu sou filha de Pombagira. Tá bom? Pronto. E aí o pessoal até assusta. Eu falo, não, eu sou filha de Lilith, eu sou filha de Eva, eu sou filha de Pombagira, eu sou filha de todo mundo. De Maria, de Mãe Maria. De Madalena, de preferência, sem esquecer da grande Madalena nas nossas vidas. É isso aí. Enfim, muito bom, né? meu amor. É isso, querido. O papo foi bom. Tô com muita saudade de cheirar você. 27, 26. Pessoal, corre na Feliz Ano Novo! Feminologia! Beijo! E quando alguém te disser que Deus não tem intermediário, Deus tá em tudo. Axé. Amo. Até. Te amo, um beijo, axé. Axé.